Boa noite a todos, muito obrigada pela presença. Primeiramente, quero agradecer em nome da Comissão de Direito Desportivo da OAB de São José do Rio Preto, 22ª subseção, em especial ao nosso conselheiro estadual que está participando agora, doutora Odinei Rogério Bianchim, à nossa querida doutora Suzana Quintana, ao doutor Milton José Ferreira de Mello, ao presidente atual da OAB de Rio Preto, doutor Marcelo Henrique, ao vice-presidente Henri Atique e demais membros da nossa diretoria. Quero agradecer também a presença do jornalista esportivo Osair Júnior, que será o nosso mediador hoje nesse bate-papo esportivo, em comemoração ao Dia Mundial do Desporto Olímpico e ao Dia do Atleta Olímpico, que nós comemoramos no dia 23 de junho. Antes de eu apresentar o nosso palestrante de hoje, né, o Claudinei dos Santos, eu vou falar um pouquinho sobre essa data e vou entrar um pouquinho também na questão dos Jogos Paralímpicos ou Paraolímpicos, que é a modalidade que o Claudinei disputa. Então, a data do dia 23 de junho, ela foi escolhida em homenagem ao Comitê Olímpico Internacional, que foi fundado no dia 23 de junho de 1894. Já os Jogos Paralímpicos é o maior evento esportivo mundial envolvendo pessoas com algum tipo de deficiência. Inclui atletas com deficiências físicas de mobilidade, amputações, cegueira ou paralisia cerebral, além de outras deficiências. Realizados pela primeira vez em 1960 em Roma, na Itália, tem sua origem em Stoke Mandeville, na Inglaterra, onde ocorreram as primeiras competições esportivas para deficientes físicos, como forma de reabilitar militares feridos na Segunda Guerra Mundial. O sucesso das primeiras competições proporcionou um rápido crescimento ao movimento paralímpico, que em 1976 já contava com 40 países. Neste mesmo ano, foi realizado a primeira edição dos Jogos de Inverno, levando a mais pessoas deficientes a possibilidade de praticar esportes em alto nível. Os Jogos de Barcelona, realizados em 1992, representam um marco para o evento, já que pela primeira vez os comitês organizadores dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos trabalharam juntos. O apoio do Comitê Olímpico Internacional, após os Jogos de Seul, em 1988, proporcionou a fundação, em 1989, da Comissão Paralímpica Internacional. Desde então, os dois órgãos desenvolvem ações conjuntas visando o desenvolvimento do esporte para os deficientes. Boa noite, seja muito bem-vindo, Claudinei Batista. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. É uma honra. Nós que agradecemos. Eu falei tudinho, certinho a história, como que aconteceu, da onde surgiu. Certinho. Sabe mais que eu. Isso, essa questão da Paralimpíada, ela foi criada até para um estímulo para os soldados, né? Que, infelizmente, voltaram sequelados da Segunda Guerra Mundial. Então, a história dos Jogos Paralímpicos, ela tem um fundo muito interessante, né? Que veio aí da questão da Segunda Guerra Mundial, né? De, infelizmente, ter vindo da Segunda Guerra Mundial, mas de uma forma de incentivar aqueles soldados que, infelizmente, tiveram algum problema físico após a guerra. Osair, com você, querido. Deixa eu voltar a falar aqui, porque até minha cachorra quis trabalhar a nossa live aqui. Ela quis participar do portão, mas agora está tudo bem. Boa noite ao Claudinei, doutora Ângela, doutora Odinei. Boa noite. Prazer estar aqui para poder bater esse papo, né? O Claudinei já foi comigo no Diário da Região participar de alguma resenha, sempre contar um pouco da sua história. Eu tenho só um adendo a fazer, doutora, que no Brasil
desde 2012, ganhou-se também o Dia Nacional do Atleta Paralímpico, que é dia 22 de setembro, né? Então, o Claudinei tem mais uma data aí que é em homenagem ao atleta paralímpico. Primeiro, quer dizer, você é um mineiro de nascimento, mas é um riopretense de coração. Há quanto tempo você está em Rio Preto, Claudinei? Conta pra gente. Então, eu vim muito cedo, né? Eu estou aqui em Rio Preto desde os meus 7 anos. Nasci lá, mas logo cedo eu já vim para Rio Preto, juntamente com a minha família, minha mãe e meus irmãos, todos vieram para cá, né? Logo após o falecimento do meu pai. Então, é Rio Pretense de coração mesmo, como você disse. E você vivia a sua vida aqui, 85, então você veio para cá, né? Você é de 78. Isso. E você vivia aqui, você já era ligado ao esporte, né? Antes mesmo de ser um para-atleta, você gostava de puxar um ferro, você era halterofilista, é isso? Isso, eu estava começando a ir para o halterofilismo, mas sempre fui apaixonado por esporte, desde moleque. Na escola era nota A, só educação física. Então era futebol, capoeira, estava indo para o jiu-jitsu também. Então o halterofilismo veio um pouquinho antes, né? Foi em 2004, mais ou menos, que eu comecei a me interessar pelo halterofilismo. E em 2005 seria a minha competição estreante, estava me preparando para ir no estreantes. E infelizmente aconteceu a fatalidade que me tirou desse caminho. Mas sou apaixonado ainda pelo halterofilismo. Legal, bacana. Só para o doutor Odinei, doutor Ângelo, antes de abrir para eles perguntarem, só contar um pouco a história do Ney, que ele se envolveu em um acidente, né? Ele estava numa moto e acabou tendo parte da perna direita, né? Perdeu parte da perna direita ali, e ele, então, hoje é um atleta amputado. Perna esquerda. A perna esquerda, perdão. Ele é um atleta amputado e compete, como ele disse antes aqui até para a gente, nas provas de lançamento de disco, né? Arremesso de peso e o lançamento do dardo também. Mas especificamente, né, tem um currículo invejável, né, 2 medalhas já em Paralimpíadas. Em 2012, em Londres, ele foi prata, né, e agora no Rio de Janeiro de 2016 foi ouro na prova do disco. Em Londres foi o dardo, né, e é também o campeão mundial de 2019 em Dubai, esse título que já garantiu ele nas Olimpíadas de Tóquio, a partir do dia 24 de agosto. É isso mesmo, né, Claudinei? Isso aí. Eu só gostaria de anunciar a presença do nosso vice-presidente, doutor Henry Atik. Doutora Ângela, boa noite. Boa noite, boa noite. Seja bem-vindo. Obrigado, nosso conselheiro seccional, doutor Odinei. Boa noite. Muito obrigado aqui por mais este evento aí para a nossa subseção e pela presença de todos. Não quero interromper a conversa, então podem seguir à vontade. Está aberto para perguntas aí. Alguém tem alguma dúvida para o Claudinei, perguntar alguma curiosidade dele sobre essa participação dele? Vou emendar para não ficar o vácuo. Conta como que foi que você conheceu o paradesporto. Então, eu conheci o paradesporto ainda no leito do hospital. Eu acho que a pedido dos enfermeiros, tinha 2 atletas do basquete sobre rodas, atletas esse do CAD, né, que você conhece, e eles me fizeram a visita no quarto e me falaram sobre o esporte adaptado. Contaram a história do CAD, né, que eu poderia ser um atleta, tal, passaram até o endereço para mim, assim, para que logo que eu me recuperasse, eu procurasse a entidade, né? E assim aconteceu. Passaram, acho que alguns meses, eu procurei a identidade. No início eu me resguardei assim, não quis ir. Eu falei, como que um amputado perdi o membro inteiro, né, a perna esquerda por inteiro? Então eu jamais ia achar que eu poderia praticar o esporte novamente, né? Então no primeiro ano foi assim resistente, né? No segundo ano, tive um convite novamente do coordenador, Otávio, que é o coordenador do CAD, e foi onde eu fui até ao Centro Esportivo do Eldorado para conhecer as modalidades. Ele me apresentou a modalidade de arremesso e lançamento. E aí foi amor à primeira vista, né? Que, como eles diziam, eu já tinha uma estrutura física, né? Que eu estava indo para o halterofilismo. Então, eles falaram, é só lapidar.
Você já tem uma estrutura física e arremesso e lançamento vai ser como uma luva para você. Então, foi aí que começou a minha trajetória. Legal, Certo. bacana. Perguntas, doutores? Sim, sim. Claudinei, é porque nós temos advogados aqui participando, né? E o direito desportivo, ele é um pouco assim específico, então é só para a gente esclarecer para o pessoal que aqui fala que você é classe F56 de Isso. provas de arremesso e lançamento. O que seria isso, por favor? Então, as classes foram criadas para dar igualdades, né, entre os atletas. É tipo, Sim. no boxe tem a categoria leve, peso mosca, peso pesado. Então, Certo. essa classe F56 é para atletas amputados de membro por inteiro, que nem eu sou desarticulado, ou com alguma mobilidade bem baixa, né? Uhum. Aí, atletas que têm, vamos supor, amputação no joelho, já é uma classe acima. Então, eu não vou competir com eles. Aí Sim, seria... É para ter o nivelamento de competição, para Exato. você não ter uma certa vantagem, nem uma desvantagem em relação à pessoa que você está competindo, é isso? Exatamente. Então, como eu sou desarticulado, eu não vou competir com um atleta que tenha os dois membros intactos, né? Vamos dizer assim, preservados. Certo. E deixa eu te fazer uma pergunta. Como eu não sei se você participou do nosso evento de ontem, eu comentei o seguinte, que no Brasil nós somos o país do futebol, né? Sim. Então, assim, quando você fala de esporte no Brasil, a primeira coisa que vem na cabeça é o futebol, né? E eu trabalho com isso e eu sempre escuto dos atletas, eu tive muita dificuldade no começo para conseguir entrar no clube, para conseguir patrocínio, né? Sendo o esporte mais popular. Sim. Você, como atleta paralímpico, eu acredito que a dificuldade tenha sido até maior, até por falta da divulgação do espaço que não é dado ao atletismo. Sim. É isso? Sim, não só no Paralímpico, no Olímpico também, a dificuldade é muito grande do atletismo, né? Como você disse, o futebol tem mais visibilidade, tem mais recursos, mas o esporte paralímpico vem crescendo, a gente tem os patrocinadores, né? Mas não privados, né? Vamos supor, no meu caso, tem o patrocínio da Caixa, tem o Ministério dos Esportes, né, do governo federal, tem a parceria com o governo de São Paulo. Então, principalmente pós os Jogos do Rio, teve uma visibilidade maior, onde a gente pôde ter esses patrocínios, né? Tem melhorando ano a ano, mas com certeza poderia ser bem melhor, né? Empresas privadas, né, poderiam estar dando essa ajuda para a gente, né? Esse patrocínio. Com certeza eles teriam muito a ganhar em troca, né? Mas infelizmente não é a cultura nossa aqui do Brasil. E quem sabe a gente vai trabalhando, divulgando para ter essa visibilidade futuramente, né? Então, você acredita que após as Olimpíadas no Rio, melhorou essa questão de visibilidade para o esporte olímpico? Porque eu lembro que foi muito criticado na época. O Brasil vai gastar dinheiro com Olimpíada, não sei se você lembra. O Brasil vai gastar dinheiro com Copa, vai gastar dinheiro com Olimpíada. Então, assim, às vezes a pessoa esquece do marketing, né? E aí já entra a área do Osair, porque o Osair ele tem essa especialização em marketing esportivo, né, Osair? Então, assim, a Olimpíada, até hoje, você colhe os frutos de uma Olimpíada que aconteceu há muito tempo atrás, é isso mesmo? Sim. E foi bem criticada, né, na época. Pois não, Osair. Me permitir fazer um adendo, o interessante, o Claudinei pode confirmar isso, que o atleta, no caso, o atletismo em si, o paradesporto, como o convencional, o atleta ele recebe no ano seguinte o que ele conquista no ano. Então, por exemplo, Claudinei foi campeão mundial em 2019, então em 2020 ele recebeu como campeão mundial as bolsas que são disponibilizadas, né? Então é sempre por conquista. Então, é difícil o começo porque você começa escolar, tem essa bolsa escolar, né? Tem a bolsa iniciante, e aí você consegue a bolsa para estadual, a nacional, até conseguir uma bolsa olímpica
que seria o melhor incentivo hoje, né, Claudinei? É isso mesmo. A gente tem que... por exemplo, quando eu comecei em 2007, foi o meu primeiro contato com o esporte paralímpico. Eu conciliava o trabalho com os treinamentos. Eu trabalhava na Caixa Econômica Federal, das 11 às 5 da tarde, ia para um condomínio trabalhar à noite, numa portaria à noite, e 6 horas da manhã eu chegava no horário de treinamento. Então, foram de 2007 até 2011 assim, fazendo e desdobrando, né? Porque até então eu não tinha condições de, tipo assim, me dedicar 100% ao esporte. Então, eu fui trabalhando, fui vendo onde eu poderia chegar. Aí, em 2011, eu vi que eu poderia chegar a uma seleção, né, para atletismo, onde eu já estava ganhando a bolsa nacional, né? Era, na época, 900 e poucos. Então, eu falei, dá para me deixar o emprego e dedicar 100%. Isso pensando nos Jogos do México, que foi o Guadalajara, Pan-Americano. Você foi então, ouro naquele no momento, dardo F56, né? Isso. Ali eu falei, eu posso chegar numa seleção, né? Posso viver do esporte. Ali eu comecei a praticar integral. Deixei o emprego para me dedicar 100% ao esporte. E graças a Deus, em 2012 mesmo, veio minha primeira convocação para os Jogos de Londres 2012. Que bacana. Ô, Claudinei, um me fala começo assim, sempre difícil, viu? o começo é difícil. Eu queria saber a parte psicológica sua, né? Você me falou aí que você ficou um ano meio que emburrado para ir. E você já parou para analisar hoje, por exemplo, onde que o esporte te levou, onde você chegou com o esporte? Que hoje você conhece países, você conhece continentes, você teve a vivência de 2 Olimpíadas, né? Está indo para a 3ª agora. Você já parou para fazer esse balanço? Como que é a sua cabeça em relação a isso? Já, cara, às vezes eu paro para pensar, né? Onde eu vejo onde eu cheguei, as coisas que eu conquistei, as amizades que eu conquistei, os lugares que eu conheci, né? Aí eu penso, se eu não tivesse aceitado o convite naquela época, o que eu estaria fazendo hoje? Então, eu sempre digo, o esporte ele resgata, me resgatou e resgata qualquer cidadão. Então, nessa linha de pergunta, viu, Zé? Desculpa interferir, evidentemente, viu, Claudinei? Prazer. Quem está te falando aqui é um mero espectador, um mero torcedor, enfim, e assim mesmo por canais televisivos. Não tive a oportunidade de ir à Olimpíada no Rio, não tive, embora eu goste muito de esporte. Deixa eu te perguntar, você colocou uma questão aí que sempre me intriga muito. Você teve a felicidade de encontrar 2 almas que foram lá no hospital te fazer uma visita, uma coisa assim até, como é que eu diria, fraternal, uma coisa humana. Tá, maravilha. E caiu um raio onde você estava. A minha questão é outra. A minha questão é o que é que se faz, se é que se faz, para os garotos, e nós temos inúmeros garotos aí com dificuldades, e os que não têm dificuldade também, nesse país, para estimular o caminho do esporte. Quer dizer, o pai que tem lá um garoto em casa tem uma deficiência qualquer, de qualquer ordem que a doutora Ângela listou aí, ele tem quem procurar, onde ele vai para falar, esse garoto, já que ele tem essa deficiência, eu gostaria de colocá-lo no caminho do esporte, ele pode ser um atleta paralímpico, ou pode ser um cidadão com vida, né? Porque o esporte serve para isso também, para criar amizades, para nos oportunizar convivência com gente boa, com gente de bem, ao invés desse garoto ficar enfurnado, socado dentro de casa, sem ter o que fazer. Existem programas de estímulo para essa meninada, para eles ingressarem nesse caminho, ou ainda nós estamos sem expectativa nesse sentido? Como é que existe no país para isso? Então, naquela época, eu não conhecia, nem ouvia falar de esporte paralímpico, mas já existia. Desde 2005, quando eu me acidentei, já existia a entidade CAD,
que é Amigos do Deficiente, que oferece essas modalidades, né, de integração. O atleta chega lá como um paciente, né? Aí eles vão fazer uma triagem e ver, de repente, esse paciente pode virar um atleta como eu me tornei um atleta. Então, naquela época já existia, né, e esses atletas que eu encontrei lá foi uma ferramenta desse clube, né, para que eu soubesse do esporte paralímpico. Então, em Rio Preto tem o CAD, tem o Centro Paralímpico agora, que foi criado em São Paulo, né, lá na Imigrantes, que também tem esse trabalho de integração, eles captam essas crianças, né, que eu, na época, já era adulto, tive essa dificuldade própria, né, sei lá, se era um preconceito meu mesmo, achando que eu não ia poder praticar esporte novamente. Então, depois eu me superei, vi que era o que eu queria, busquei, mas muitos crianças elas não, nem são elas, na verdade é os pais que prendem, né, põe debaixo do braço e acha que ela vai sofrer, que não é capaz. Então, a maior dificuldade é os pais deixar essas crianças procurar uma entidade, procurar um esporte, né, onde entra o papel das entidades. O CAD faz isso. Às vezes até ligam para pais, né, através de outros atletas, ligam para os pais para estar mostrando esse caminho do esporte para eles. E assim eles saem de casa, deixam a depressão, conhecem novas pessoas. Então é isso. Interessante Então, mas o que o doutor falou, viu, doutor? Deixa eu entrar aqui só para falar que o Clube Amigos dos Deficientes de Rio Preto, o CAD, ele tem o time de cadeira de rodas, de basquete sobre rodas, né? E, além do atletismo. O Claudinei apenas assim, ele pratica a prova do lançamento, do arremesso, mas a gente tem atletas de provas de velocidade também no CAD, né? Atletas com deficiência visual, a gente já teve também matriculado no CAD. A gente tem judô para cegos em Rio Preto também, que é em parceria com o CAD. A gente tem a Associação Renascer, que também faz um trabalho com crianças especiais com deficiência intelectual. Então, Rio Preto tem... E Rio Preto, se a gente observar jogos regionais, jogos abertos do interior, é uma potência no esporte paralímpico. Sempre ganha, né, Claudinei? Se não me engano, desde que entrou na grade o Paradesporto, Rio Preto vence, é campeão e bate recordes de medalhas. Natação também, tem uma equipe muito forte de natação, né? Eu tenho uma infinidade de medalhas aqui de jogos do interior. É o que falta um pouco. O que falta um pouco, né? E aí vocês me corrijam se estiver errado, é a divulgação, né? De uma certa forma, foi até o que a gente estava conversando ontem, né, Osair? Que é assim, como a gente acaba focando muito no futebol, porque é aquilo que dá audiência, aquilo que vende, né? Acaba se deixando de lado um pouco os demais esportes. Olha que linda, né? Que bonito essa questão social do CAD, das outras entidades, que muitas vezes não chega ao conhecimento da população. Eu mesma não tinha conhecimento da questão do projeto Renascer. Eu já tinha ouvido falar, mas eu não sabia a fundo sobre isso. Doutora, são várias assim, as associações que trabalham. O Instituto Rio Pretense dos Cegos Trabalhadores chegou a ter, em certa ocasião, um time de futebol, que é uma competição também disputada, né? Equipe de vôlei sentado. Nós temos em Rio Preto um atleta de jiu-jitsu, né? Que também está buscando o seu caminho no esporte, né? Depois de tem uma bala alojada, perdeu o movimento das pernas do peito para baixo, e hoje ele pratica o jiu-jitsu adaptado. Então, é muito interessante isso, né? Esse apoio para que a pessoa siga no esporte, para tirar ele de casa e mostrar que existe uma vida, né? Que não se perde por conta de uma deficiência. Bom, Claudinei, queria que você contasse, aí você falou desse início seu, tendo que trabalhar em 2 lugares e tudo mais. Questão estrutural de trabalho. Rio Preto tem uma briga eterna para que se volte a ter a pista de atletismo do Eldorado. A sua saída de Rio Preto foi por conta disso, por falta dessa estrutura que você procurou o Centro Paralímpico? Foi uma exigência
de quem te patrocinava, enfim, dos seus patrocinadores, até pelo o atleta de bons resultados que você é há uma década já? Então, como você sabe, o Centro Esportivo do Dourado estava necessitando de uma reforma, né? E desde 2013, se não me engano, eles falavam-se em reformar. Então, foi chegando um tempo que eu falei, vai parar mesmo para reformar e eu não vou ter onde treinar. E aí veio o convite do Comitê Paralímpico em 2016 para mim estar treinando lá. Aí eu não pude recusar, né? Imaginando que eu poderia ficar sem local para treinar e também levando muito em consideração a estrutura que eles têm para oferecer. Que no Eldorado a gente tinha o espaço físico, né? Mas faltava muita coisa. Nutricionista, médico, fisioterapeuta, entre outras, né? Necessidades que um atleta tem. Então, o Centro Paralímpico nos oferece tudo isso. Então, não tive como recusar, né? Mas sempre que eu posso, eu volto para Rio Preto. Agora não, porque está em reforma, mas fico uma semana treinando aqui e represento a cidade nos Jogos Regionais, Jogos Abertos. Porque eu saí de Rio Preto, mas as minhas raízes estão aqui, né? Minha família toda aqui, meu clube é aqui, eu continuo sendo atleta do CAD, então isso eu não deixo jamais. Quem sabe, futuramente reformando, eu retorno. Legal. Claudinei. Você foi até pai agora recente, né? Aqui em Rio Preto, né, Claudinei? Teve essa alegria aí também. Em 2020, né? Com toda a tempestade que foi em 2020, né? Aquele transtorno todo, o medo, né? Veio uma criança aí que me alegrou os dias e me ajudou na fase difícil da pandemia. Certo. Hoje, com 1 ano e 2 meses já. Oh, que bom! Parabéns, viu? Obrigado. Teve algum momento teve algum momento aí na sua trajetória como paralímpico que te marcou positiva e negativamente? Positivo, eu acho que tudo, assim, sabe? O esporte paralímpico me deu uma outra visão de tudo, né? Que acontece. Até você ser um deficiente, você não tem essa visão, você não percebe deficientes, né? Hoje, para todo lado que olha, você vê alguém deficiente. Então, isso deixa a gente mais humano, né? Acreditar mais, ter mais fé. Então, isso é muito positivo para mim. Então, o que eu conheci, as pessoas, as amizades que eu fiz, os local que eu conheci, isso para mim é muito positivo. Me deu novos ares, né? Me deu algo a mais para viver. Entendi, bacana. Doutor Henry, doutor Dinei, quer fazer mais alguma pergunta aí para o Claudinei? Eu vou perguntar assim, viu, Claudinei? Por favor. Eu não conhecia, viu, Zé, essa estrutura que havia no CAD. Eu suponho que seja uma instituição privada, né? E o município, o Estado, a União, parece que existem essas bolsas que você falou. O apoio se restringe a essas bolsas ou vocês têm para estrutura de treinos, locais, estádio, assistência médica, fisioterápica, essas coisas? O poder público oferece também para os atletas apoio para isso? Ou só essas instituições privadas? Então, o maior incentivador do esporte paralímpico é a Caixa Econômica Federal, né, da Loterias Caixa. Uma empresa pública. Temos também a Secretaria de Esporte, né, governo federal. Então, eles são os maiores. Falta muito para a gente, empresas, né, que acreditam e investam nos atletas. Mas eu acredito que tem melhorado bastante, né? E quem sabe, pós os Jogos de Tóquio, vamos ver como fica, né? Rio Preto teve os últimos anos tem deixado a desejar, a gente está perdendo. A gente tinha uma bolsa da Secretaria de Esporte que os professores pararam de receber, os atletas pararam de receber, então é algo que motivou outros atletas a sair de Rio Preto, né? Não só a mim, mas
campeão aí, o William Denilson, né? O William, também o Duda, do salto, foi embora também por causa desse apoio da nossa cidade. Uma cidade como Rio Preto, tão grande, né? Não investe nos atletas. O governo federal manteve, mesmo com a pandemia, manteve pagando os atletas, e a Prefeitura de Rio Preto deixou a desejar. Então, há alguns anos atrás, faz tempo já, não vou dizer que seja recentemente, mas eu vi um estudo de comparação de arrecadação de tributos, do município, e naquele ano, talvez há mais de 10 anos atrás, Rio Preto era uma cidade que arrecadava mais que Miami, até por conta dos nossos altos tributos, arrecadava mais que Miami. E o investimento que o município fazia em educação, tá? Eu coloco o esporte também como investimento em educação. Era 10 vezes menor do que o investimento que Miami fazia. Com certeza é um investimento não só a educação, o esporte, como saúde, né? Eu acho que caminha tudo junto aí, né? Seria importante, mas eu vejo, como eu disse ontem na nossa live aqui, que o principal problema de Rio Preto hoje, além desse corte nas bolsas, é a questão estrutural, de não se ter um lugar para se desenvolver a iniciação. E a pandemia atrapalhou tudo, a gente está vivendo um momento muito complicado, né? O Claudinei está mais a par do que eu, que está sendo professores que recebiam e eram beneficiados pelo auxílio atleta, estão tendo que ter ajuda aí para poder pagar uma conta de energia, para ter uma cesta básica em casa, ações entre amigos para poder estar mantendo esse pessoal do esporte com dignidade, né? Isso é um tanto quanto complicado. Ô, Claudinei, agora me fala questão de trabalho, treinamento visando a Olimpíada, né? Aí, né? 24 de agosto, são 2 meses, né, para a Olimpíada. A pandemia atrapalhou muito a questão de competição. Qual foi sua última competição e como que está sendo essa reta final de preparação, visando a 2ª medalha de ouro olímpica, depois, lógico, da prata que você teve também lá em 2012? Então, nossa preparação começou logo após o Mundial, né? Finalzinho de 2019. Aí, em sequência, veio a pandemia. Eu tive que vir embora para Rio Preto, né? Porque o Centro Paralímpico fechou. Então, eu vim para Rio Preto, eu tenho um espaço aqui, tem um quintal onde eu pude estar arrumando uns aparelhos e continuar pelo menos a musculação, né? Para não ficar todo esse tempo parado. Esse ano eu iria sentir muito. Aí eu procurei fazer musculação, a gente fazia uns treinamentos online, né? Que o Comitê Paralímpico ofereceu, um treinamento online. Ficou para trás, principalmente o treino técnico, que seria os lançamentos. Mas deu para segurar um pouco a onda, né? E agora, no começo do ano, retornei para São Paulo. Acho que foi em janeiro, eu voltei para São Paulo. E voltamos com os trabalhos de técnica. Aí agora, esse final de semana, tivemos uma seletiva. Foram 3 dias de seletiva, né? De lançamento e arremesso, onde eu confirmei a minha marca novamente fiz um índice, né? Para os Jogos de Tóquio. Essa semana o professor deu um descanso para a gente, mas já vou voltar para São Paulo no final de semana e continuar outra reta final, né? Esse trabalho finalzinho que não pode ficar para trás. Então tá puxado. E essa questão da pandemia também, de uma certa forma, eu acho que ela afetou os atletas não só do Brasil, né? Eu acho que do mundo todo, né? Eu não sei se esse ano a gente vai ter quebra de recorde, não, viu, doutora Dinei? Acho que não vai ter, não. Eu ia perguntar isso para você, Claudinei. Na tua avaliação, você acha que há uma queda geral de rendimento nos esportes em geral? Como é que você avalia isso? Você chega lá e você fala, nós vamos encontrar aí um patamar normal de crescimento que existe de 4 em 4 anos? Ou você acha que nós vamos ter uma retrocessão aí? E estou falando assim, como a doutora Ângela falou, no plano geral, todo mundo vai chegar lá prejudicado por essa pandemia. Qual é a tua avaliação? Então, por incrível que pareça, eu acredito assim, muitos atletas que tiveram uma oportunidade, um espaço, sei lá, em suas residências para estar fazendo alguma coisa, não foi tão maléfico assim, sabe? Apesar de tudo, conseguiram manter pelo menos o condicionamento físico.
perdeu o ritmo de competição e tal, mas condicionamento físico, às vezes, manteve ali nos 70%, 80%. E agora, com o retorno, eles conseguem recuperar esse tempo perdido, tanto que eu tenho visto atletas batendo recordes mundiais agora, esse ano, antes dos Jogos. Tem um exemplo agora do final de semana passado, o atleta dos Estados Unidos bateu o recorde do peso, um recorde que durava, sei lá, mais de 20 anos. Nossa, entendeu? que Então, bacana. eu mesmo voltei, fiz uma competição esse final de semana, cheguei bem próximo do meu 100% do lançamento. Eu ia te perguntar isso, Claudinei. Você ganhou o Mundial lançando o disco 44,07, né? Metros de distância. O que você conseguiu fazer? Não, o Mundial foi 44,92. Eu ganhei. 44. Isso. A informação do GE aqui que está me derrubando, então. 44,92. E agora, esse final de semana, eu fiz 45,97. Não, 46,07. Poxa! Então, eu consegui alcançar uma marca melhor do que a do Mundial. Legal, bacana. E dá diferença? Dá diferença, dependendo do país que está, a possibilidade de diminuir ou aumentar a distância no arremesso? Vamos supor, se você compete no Japão, no nível do mar, e se você compete em Lima, no Peru. Não, Lima não. Lima é nível do mar, mas você compete em La Paz, na Bolívia. Dá diferença? Então, eu não percebo. Eu competi em Lima, como você disse aí, eu não percebo diferença, assim. Eu acho que mais para quem corre, né? Para os velocistas, aí eles sentem muito. O que altera muito minhas provas, que é de lançamento, é questão de vento. Se estiver ventando muito, aí pode atrapalhar muito, né? Mas a questão de respirar, essas coisas, eu acho que mais para quem corre, né? Velocistas. Tanto que fundistas fazem treinamento em altitude para fazer essa adaptação. Claudinei, eu vou te fazer um pedido aqui para você contar para a gente um pouco sobre como que é na prática essa prova sua. E você tem uma cadeira específica para sentar, um apoio, um movimento muito técnico para fazer esse arremesso, né? Sim. Tem que ter um ombro forte ali para não ter qualquer um deslocamento, uma posição ruim. Conta um pouco para a gente como que é isso aí. Quantas vezes por semana ou por mês você faz esse treino do lançamento em si? Então, meu treinamento é de segunda a sexta, o lançamento todo dia. Meu implemento que eu uso em competição é 1 quilo, mas eu faço treinamento com 3 quilos, 2 quilos, 1,750 kg, são vários implementos. O implemento seria o disco. Isso. Eu faço, de competição é 1 quilo, mas eu faço com até 3 quilos. A musculação todos os dias também, segunda a sexta. E é, tipo, segunda a sexta, 2 períodos, né? Eu treino musculação pela manhã, técnica à tarde. E a questão da cadeira, cada atleta, né, tem a sua específica, tem os regulamentos, né, que é a altura máxima, né, e... Excelente, pronto, desculpa, Claudinei, desculpa, doutora Ângela. Imagina, eu nem percebi, o papo tá tão legal que eu nem percebi. Estou aqui tão interdita com as perguntas. Claudinei, como eu havia perguntado antes, esse Centro Olímpico em São Paulo, ele é mantido pela Caixa Econômica Federal, ele é mantido pela cidade, pelo município de São Paulo, ele é mantido pelo governo federal, como é que funciona? O Centro Paralímpico foi criado pela Secretaria de Esporte, né, da Secretaria da Pessoa com Deficiência, em parceria com o governo de São Paulo. Ah, né? Então é do governo de São Paulo que é mantido. Entendi. E o Comitê Paralímpico, CPB, tem a concessão por, acho que 20 anos. Né? Aí ele tem as parcerias lá, que é Caixa, Toyota, Braskem. Uhum. Foi até uma sugestão aqui, quando teve essa questão de mudança da Secretaria de Esporte, eu lembro que eu sugeri essa parceria público-privada, viu, doutora Dinei? Eu tinha até salientado que a gente poderia fazer essa parceria público-privada, obviamente, né, mediante uma lei autorizadora da Câmara Municipal,
a gente fazer essa parceria público-privada, que é permitida, né? É o Estado e a empresa, né? Uma instituição privada trabalhando juntos para um bem comum, né? Mas, infelizmente, ainda não foi feito aqui. O Claudinei, até vou pedir, como não estava gravando, só para você falar sobre essa questão da lesão, né? Que você tinha falado para o doutor aí, para o doutor Dinei, né? Que você acaba sofrendo e brigando com lesões aí diariamente. É que eu disse, as lesões, ela acontece, né? Por mais que a gente tenta evitar, acontece. A gente trabalha com cargas super altas, né? Como se diz, na competição é a melhor parte, né? Chegar lá, lançar, é a alegria do atleta. Mas tem o antes, né? Academia, musculação, muita carga. Então, a lesão acaba sendo meio que inevitável. A gente faz de tudo, né? Com trabalhos, né, preventivos, mas acaba acontecendo. Eu tive no peito, né? Desde 2013, eu venho tendo algumas lesões, nada que me tire de competições, mas acaba tendo que tirar um tempinho para tratar, né? É uma lesão que me acompanha desde antes do Paralímpico. Era acostumado nas academias, surgia competições de halterofilismo, vou participar. Nem estava preparado para essa modalidade, mas queria participar. Então, essa lesão aconteceu uma vez e vem sendo recorrente nesses anos todos. Você falou uma coisa aí que o mais fácil é a competição. Como é que é para você no dia? A gente sabe que vai alternando, né? Os participantes vão lançando. Tem aquela pressão quando se erra um, se erra dois, não lança legal e vai ficando para a última. Como que é o seu psicológico para isso? E você está com 42 anos, né? Até Isso. que idade um atleta paralímpico, na sua prova, consegue competir em alto nível? Então, o Paralímpico tem essa particularidade, né? Consegue, somente provas de campo, né? De arremesso e lançamento, consegue ter uma longevidade. Eu mesmo competi já com atletas de 50 anos, 55. Tem a brasileira aqui, a Beth Gomes, que tem mais de 50 anos também. Então, isso me dá uma alegria Vida saber que longa eu ao vou... Ney. Vida longa para mim, é lógico. Então, se prolonga um pouco mais, né, as provas de campo. Então, eu acho que dá para mim segurar aí mais uns 10 anos. Quem sabe mais 2 Paralimpíadas. E a pressão nas provas, como é que é? A pressão sempre existe, né? Os adversários, né? Põem pressão, eles tentam te tirar a concentração. Eu tem tenho essa adversário... catimba aí? Tem. Meu principal adversário hoje é um cubano, né? Tem um indiano também, mas sempre tem aquela catimba. Não tem aquele tal de fair play, né? Tem uns que não sabem perder. Então acontece. Mas eu procuro. A gente 2012 mesmo eu fiz um trabalho com a coach, né? Que trabalhou bastante essa parte psicológica para não entrar nessas pilhas, né? Então eu venho usando isso do recorrer dos anos e tem dado certo. E como que é essa catimba? É uma palavra? É um gesto? Fiquei curioso agora. Porque, assim, eu também fiquei curiosa, porque, assim, nos Jogos da Libertadores, quando você cai lá dentro da Bomboneira, com os argentinos, né, doutora Dinei? Meu Deus, eu vou contar aqui, eu sou corintiana. Em 2012, eu sofri, viu, naquele jogo lá da Libertadores, com o meu conterrâneo, Romarinho, que eu sou de Palestina, né? E o Romarinho é de Palestina, né? Então, assim, aqui os jogadores argentinos faziam dentro de campo, pelo amor de Deus, eu infartava 3, 4 vezes aqui na sala, né? E aí, graças a Deus, o Romarinho foi lá e empatou. Como que é essa questão de provocação nesse esporte, ô Claudinei? Então, eles ficam gritando, né, na hora da prova, eles vão, fala pro que a gente tem aquela questão de queima, né? Se a gente tirar o glúteo do banco, o árbitro queima. Então, eles ficam gritando pro árbitro que a gente está queimando, está levantando, sabe? Eles gritam jump, está saindo da cadeira, tal. Então, tem isso.
Mas a gente procura manter o foco ali e não cair nas pilhas, né? Mas eu acho que o árbitro, de uma certa forma, ele já tá manjado, né? Fala, não, é pressão da outra parte lá. Ele não fica interrompendo toda hora o momento que você vai participar do jogo por causa disso. Ele não cai na pilha também, né? Costuma não cair na pilha do... Não, eles às vezes até chamam a atenção, né? Porque os atletas que estão esperando não podem ficar falando na hora da competição justamente para isso, para não atrapalhar quem está competindo, né? Entendi. E como a gente tem 6 lançamentos, a gente procura estar fazendo o melhor desde o início, né? Como o Zaías disse, às vezes deixa para o último lançamento para sair a melhor marca. Então, a cada lançamento vai subindo a pressão, a adrenalina vai subindo, né? E acaba nem ouvindo, na verdade, eles gritarem. A gente vê depois, os colegas falam, ficou gritando, ficou chamando a atenção do árbitro, entendeu? Entendi. E o árbitro pode desqualificar o atleta também, né? Tem essa possibilidade. Se estiver interferindo, sim. Pois não, doutora Dinei. No tênis tem aquela provocação de ser do cara que faz o ponto e vira para a quadra do oponente, do adversário, e faz o gesto com o punho e tal. Lá tem o gesto com o punho também virado para a galera ou não? Eles se batem, né? Eles dão um tapa no peito gritando. Então, esse tipo de coisa eles fazem para chamar a atenção. É catimba, isso chama catimba. Todo esporte tem. Todo esporte tem. Eu não imaginava que no atletismo também tivesse dessa forma, assim, né? Deles ficarem lá. Para mim, isso é novo também. É novo. É porque a gente, pelo menos as competições de arremesso que eu assisti, ficava bem assim, silencioso, ficava uma coisa, né? Você vê, são os bastidores, né, doutora Dinei, que a gente não tem acesso. Acho que em 2016 teve uma polêmica, né, Claudinei, na prova do salto com vara, né, que o Thiago venceu, o brasileiro, e teve essa questão da polêmica lá, que o adversário ficou acusando que o Thiago tinha dado uma incitada na torcida, enfim, né? Então sempre tem essa polêmica também. Todo esporte, tá valendo, tem polêmica, né? É verdade. Então, mas você vê que... É como o atleta gritar na hora do arremesso, né? Que ele está pondo para fora ali a adrenalina, né? Mas após arremessar, ele continuar gritando é para provocar. É que é meio disfarçado, mas é. Entendo. Quer dizer, a preparação, né, para competir não é só física, né? Tem que ser psicológico também. Você não pode cair na pilha, né? Não pode cair na pilha dos caras. Como deslinguajar, né? Não pode cair na pilha. Claudinei, vou te fazer uma pergunta, até em relação, por exemplo, nós estamos aqui com advogados, né? O grande público e participantes. E existe sempre uma preocupação com o atleta, a questão previdenciária, a aposentadoria, né? O atleta ele ganha enquanto ele está competindo, mas como que é? Existe hoje um programa de aposentadoria para um atleta ou você tem que pagar uma previdência privada? Como que funciona isso e qual que é a sua preocupação quanto a isso? Então, infelizmente não existe, né? Aposentadoria para atleta. Aposentadoria é o que ele conseguir guardar, a privada que ele fizer, né? Tem que fazer uma previdência, senão você vê muitos casos aí que atletas encerra a carreira, né? Não fez uma economia e acaba pedindo ajuda para terceiros, né? Então, infelizmente, não tem. Já foi em várias reuniões aí com presidentes, atletas chegou a pedir, né? Mas eles conversam e infelizmente não tem. Davi, você é especialista nisso. Não tem nenhuma espécie de aposentadoria especial? O Davi é especialista nisso, viu, Claudinei? Já pode aproveitar para fazer uma consulta aí. Já vamos fazer uma consulta. Não tem. Eu ia até aproveitar para falar sobre isso, né? Porque o tempo de carreira, né, do atleta, ele é muito curto, né? Então, veja só. Hoje, após a reforma da Previdência, o tempo para se aposentar, né, não tem mais aquela aposentadoria por tempo que existia antes. Antes, até quem começava muito cedo conseguia aposentar com 35 anos de contribuição. Agora não. Agora a aposentadoria vai vir só aos 65 de idade, né? Então, os atletas geralmente vão ter que migrar da atividade de atleta, né,
se a gente for considerar essa renda, né, para uma outra, né? Então, assim, é importante fazer, de fato, um planejamento, e aqueles que conseguem investir em algumas outras coisas para poder ter uma segurança, né? E para poder manter uma contribuição mínima após o fim da carreira de fato, né? Porque eu não sei, o Claudinei pode falar aí, mas, assim, qual que é a idade que os atletas têm? É difícil, assim, encerrar a carreira, né? Porque muitos continuam, ainda que dando aula, dando palestra e outras coisas, né? Mas é importante fazer planejamento, porque não existe, de fato, na regra, uma aposentadoria para os atletas, né? Tem uma questão de uma contribuição para clubes de futebol e tudo mais, mas não está relacionado direito ao benefício previdenciário, infelizmente. Não é uma categoria Claudinei, é porque, então, na verdade... Pois não. Você tem um contrato, hoje os contratos que você tem é só com empresa de publicidade, quer dizer, você não tem você não tem um contrato com alguém, com carteira assinada, com atividade de atleta profissional? Então, nossos contratos são anuais, né? Tipo, o time São Paulo, o time Caixa. Então, são contratos anuais, 12 meses, e dependendo das colocações, do ranqueamento, são renovados. Sim, mas esse contrato implica em contribuição previdenciária. Ou você não sabe isso? Não implica, porque não tem vínculo trabalhista, né? Infelizmente, doutor Odinei, no Brasil, eu até acabei assim, me desentendendo, até contei com o Zair, né, Zair? Um atleta, que eu fui explicar para ele, né? Essa questão assim, que no Brasil, profissional, nós só temos duas profissões, nós temos dois esportes, né? O primeiro é o futebol, então o jogador de futebol é considerado empregado, tanto que ele tem carteira de trabalho assinada, e o peão de rodeio. São as duas únicas profissões, vamos dizer assim, esportistas, que é considerado empregado. As demais modalidades, basquete, vôlei, peteca, independente, ela é considerada não profissional. Ou seja, eles não têm uma carteira registrada. Então, a maioria é igual acontece com o Claudinei. Ele tem um contrato de patrocínio, né? Ou uma bolsa, um auxílio, isso é pago mensal, né? Aí compete ao atleta fazer o recolhimento de forma individual, mas isso não é descontado de folha de pagamento. Vamos supor, se o Claudinei falar, não, eu quero recolher pela Previdência, ele vai fazer aquele recolhimento de forma individual, não que isso para quem ele presta serviço, né? Oi, pois não. Isso. Desculpa, eu achei que era o doutor Davi. Pois não. Tem que contribuir com... Davi, e aí tem que contribuir como contribuinte individual, né? Isso. Ele vai contribuir como individual, né? Vai pagar o carnezinho do INSS. Talvez ele possa até ter uma pessoa jurídica e aí faz uma retirada do labore, mas também é uma situação de individual. A bolsa, né? O auxílio, ele não é contado como tempo de contribuição, porque não detém contribuição previdenciária, né? E os patrocínios sentido, o patrocínio está mais relacionado ao direito da imagem, né, do que a um vínculo empregatício. Então, o atleta ele tem que se virar, e a contribuição previdenciária, assim, é de 20% para o individual, né? Enquanto para o empregado vai limitar a 11%. Então, 11%. Entendeu? Então, acaba saindo mais caro para esse atleta individual, né, que está na carreira solo, ou mesmo na equipe, mas tem que pagar sozinho, do que para o empregado, né? Então, infelizmente, tem que... isso não está pensado, não está previsto na legislação. Houve uma concessão, foi muito debatido, inclusive, para uma atleta que sofreu, agora não fugiu o nome, mas uma atleta olímpica que sofreu um acidente, ficou tetraplégica, acho que é Laís dos Santos, Laís, eu não sei. Laís, da ginástica. Da ginástica, não foi? Isso. Então, ela sofreu um acidente, né? E foi concedido para ela uma pensão, né? Mas foi um benefício que gerou muita polêmica, porque não tem previsão de custeio, né? Não tinha contribuição para isso, né? Então ele é mais tido como um auxílio, mas isso não tem nenhuma previsão.
né? Então, ainda que o atleta se machuque competindo em nome do Brasil, do Comitê Olímpico, ele não tem nenhuma previsão de garantia do benefício, ainda que por incapacidade temporária ou permanente. Que a maioria dos atletas fazem... Oi, doutora, desculpa. Não, só para o Claudinei entrar na conversa, ele já disse que competirá aí pelo menos mais uns 10 anos, né? Pelo menos, ele falou, mas já tem gente com 55 competindo na área. Você se preocupa em um pós, em estudar? Você já tem uma faculdade? Você pensa em ensinar o que você aprendeu? Ser um técnico de paradesporto? Qual que é o seu planejamento nisso? Então, aposentadoria eu pensava, né? Mas agora nasceu uma bebezinha, tem que prorrogar, demorar um pouco mais para aposentar. Mas o Comitê Paralímpico até tem um programa agora de pós-carreira, né? Então, tem umas parcerias lá de faculdade, cursos técnicos, né? Que eles estão oferecendo aos atletas essas profissões, né? Para o atleta estudar já pensando nesse pós-carreira. Mas eu tentei algumas vezes, 2 vezes já tentei a faculdade, mas o esporte não tem mais aquele saco, né, para ficar dentro de uma sala de aula. Então, acabei abandonando a faculdade de Educação Física e depois tentei a de Administração também, fiz alguns meses e parei. Mas o que eu pretendo é continuar quanto mais tempo possível no esporte, né, e estou fazendo minhas reservas, pagar uma presidência privada, né, para futuramente. Porque, como a gente estava falando, não existe mesmo, né, uma aposentadoria. Até acho que em 2019 estava cogitando, né? Chegou a ser descontado do benefício da Bolsa Atleta, mas acabou chocando com alguns casos de atletas que são aposentados. Então, eles tinham a Bolsa, são aposentados. Se for descontado no INSS, eles não poderiam estar recebendo essa Bolsa. Então, teve uma reunião lá, alguns atletas foram lá e então, se tornou facultativo. Quem quiser pode pedir o desconto e vai ser contribuído. É isso que eu ia falar. Acho que foi a lei de auxílio atleta federal, a federal, tá? Eles tinham alguma coisa, depois eu vou até colocar depois aqui para vocês, que previam esse desconto, né? Esse desconto da Bolsa para a Previdência. E acabou que não pegou, né, o Claudinei? Muitas pessoas não aderiram a isso, né? Porque tinha muitos... Porque a pessoa é deficiente, conseguiu uma aposentadoria e no futuro se tornou atleta. Aí começou a receber uma bolsa. Aí se começa a descontar previdência, esse atleta não poderia estar trabalhando, vamos dizer assim, né? Não poderia receber esse benefício, corria o risco de perder essa bolsa. Então, ele tinha que escolher a bolsa ou a aposentadoria. Então, alguns atletas foram para Brasília, fizeram uma manifestação, aí se tornou facultativo. A maioria hoje, pelo menos assim, os atletas que eu trabalhei, eles partem para a previdência complementar mesmo, né? Eles partem para a previdência complementar, né? Então, é mais ou menos isso. Bom, gente, já são 8h08, né? Já passamos de uma hora de... Deixa eu fazer... Pois não, doutora Dinei. O senhor pode tudo, doutora Dinei. Se o senhor quiser chegar até às 10 da noite, nós vamos. Zair, essa questão me incomoda, tá? Até porque isso é um drama no exercício da advocacia também, na condição de profissional liberal autônomo, né? Viu, Claudinei? Quando eu me formei, eu estava pintando a sala que eu aluguei, porque eu não tinha dinheiro para pagar um pintor. Entrou um senhor de terno, depois eu soube quem era, o Zé Jorge Júnior, um velho advogado aqui de Rio Preto, falou, vai ser o que aqui, rapaz? Ele vai ser um escritório de advocacia. Ele falou assim, quem vai ser o advogado? Eu falei, o advogado sou eu que vou ser o advogado. Eu estava pintando a parede, de short, camiseta, e ele falou, você quer ser advogado? Eu falei, eu quero ser advogado, vou começar a advogar. Ele falou assim, pensa bem antes de começar, porque a aposentadoria de advogado é a morte. Faz 40 anos isso, tá? E desses 40 anos, eu descobri
que os advogados não se aposentam, eles morrem advogando, porque aquilo que eles conseguem contribuir para a Previdência não mantém o padrão de vida que eles mantiveram ao longo da vida. Isso numa carreira longa, tá? Porque, você vê, eu estou advogando há 40 anos, um atleta não vai ser atleta há 40 anos, né, para ganhar o patrocínio, a bolsa e tal. Então, essa é uma questão que sempre me incomodou. Agora, eu pergunto, parece que não se dá muita importância a isso, pelo que eu estou vendo, a não ser para os atletas que se reconhecem como atividade profissional oficial para os jogadores de futebol. Eu não sabia dos peões, viu, Ângela? Para mim é uma novidade. Você tem um número? Quantos atletas paralímpicos e desses outros esportes todos que nós temos no Brasil? Você tem um número disso? Estou falando só dos de alto rendimento. Você tem, Osório, esse número? Então, para ser sincero, não tem, doutor. Teria que ser algo pesquisado para saber, né? Eu não tenho, não sei se o Ney tem aí a questão dos paralímpicos, se tem, eu acho que é difícil ter esse levantamento. Mas tem que ter para provocar os órgãos oficiais sobre essa questão aí. Deve ter como levantar, porque, por exemplo, você tem todo atleta, ele é matriculado a um clube, né, para estar participando das competições federadas, para estar buscando ranqueamento nacional, internacional, então você tem que estar inscrito em algum clube, né? Mas teria que ser feito mesmo um levantamento para saber o esporte desde a base, que tem a filiação do atleta de base, até a competição na categoria adulto. Até se eu puder aqui, já que a gente está para finalizar, para o Ney falar o seguinte: você tem alguma competição antes das Olimpíadas? Como vai ser essa reta final de preparação? Quando que você deve embarcar para Tóquio? Então, competição, essa era a última, né? Agora é só focar nos treinamentos mesmo e esperar a convocação, que deve sair agora até dia 30, acho que sai, né? A convocação. E dia 7 de agosto a gente embarca. 15 dias antes só? Sim. Só 15 dias antes? A gente fica em Hamamatsu, né? Fazer aclimatação lá. E a competição começa dia 23. Legal. Doutora, se a senhora quiser finalizar, fazer mais alguma pergunta, fica à disposição, até para a questão do horário. Não sei como é que está o Claudinei aí. A gente já bateu a nossa hora de papo. Tá tranquilo. Não, eu só quero fazer um adendo na questão da Previdência, viu, doutora Dinei? Eu aproveitei aqui, é um assunto que a gente não tinha pautado, e aí que é bom, né? Que a gente vai... Então, se você pegar a lei, chama Lei da Bolsa, Lei Bolsa Atleta Federal, ela vai dizer o seguinte, ela fala que o beneficiário da Bolsa Atleta, com idade igual ou superior a 16 anos, que não seja afiliado ao regime próprio de previdência social ou que não esteja enquadrado em uma das hipóteses do artigo 11 da Lei 8.213, poderá afiliar-se ao regime geral de previdência como segurado facultativo. Mas 20%. Aqui não fala de nenhum desconto. O facultativo é aquele que não tem renda. O artigo 11 são os obrigatórios e o facultativo é aquele que não tem renda. Então, não é nem o individual, viu, doutor Davi? Me perdoa aí o equívoco. Mas é por conta da Bolsa, né? Aqui fala, né? E ela deixa bem clara, que a concessão de Bolsa Atleta não gera qualquer vínculo, apagou aqui, entre o atleta e a entidade que concede essa bolsa. Doutora, nós podemos pensar numa atividade em conjunto, aproveitar que o nosso vice-presidente está aqui, doutor Henry, aproveito também para saudá-lo, porque eu ainda não tinha a oportunidade de falar, dar um oi para ele. Claro, a gente pode preparar uma atividade, né, da Comissão de Direito Previdenciário, com a Comissão de Direito Esportivo, falando sobre a previdência dos atletas, né? Será um prazer. Protegido, né? E a gente pode fazer uma divulgação para, não só para os advogados, mas em especial também para os atletas, né? Para que eles possam entender mais como vai ser o futuro deles, ainda mais agora, depois da reforma. Né, Odinei? Você pode ajudar a gente.
Eu tô à disposição para fazer isso, porque é uma coisa que eu sempre quis fazer, e assim, eu sempre bati na tecla da previdência complementar, que é o que... Porque o que acontece? O INSS, o doutor sabe melhor do que eu, ele tem um teto, né? Acho que é 5 mil, a área 500 e alguma coisa. Hoje é 6.480. 6.480. Então, assim, geralmente na questão do futebol, por exemplo, o atleta que costumava ganhar, vamos colocar aí 100, 200 mil, como que ele ia se aposentar no teto da Previdência, né? Para ele era inviável. Então, eu sempre aconselhava a Previdência complementar. Então, assim, é uma coisa muito interessante que tem poucos estudiosos na área, viu, doutor Davi? Nesse contexto, voltado ao atleta. Alô? Vamos fazer uma boa atividade para tentar difundir, né, esse direito, para que eles possam se preparar, né? Em especial aquele que não vai galgar tanto sucesso, né? Não vai conseguir ter patrimônio. Isso. Não, eu estou aberto. Quando você quiser, eu estou à disposição para a gente fazer algum estudo a respeito disso, convidar experts para falar, vai ser muito bacana. Convidar os atletas também para participarem. Até, o Claudinei, até porque, se me corrija se eu estiver errado, eu acho que você nunca ouviu um atleta se preocupar com isso, né? A preocupação do atleta é com marca, resultado, desempenho, hein? Nunca vai pensar no futuro desse modo. O futuro do atleta é a próxima competição? O futuro do atleta é a próxima competição ou não? Então, o atleta não pensa, né? Como você diz, não pensa na aposentadoria, ele quer se eternizar, né? Competindo. Ele quer ganhar. Quer ganhar. Mas, geralmente, esses atletas de alta performance, eles têm uma assessoria, viu, doutora Dinei? Que, vamos assim dizer, administra a carreira, né? E aí eles acabam pensando um pouco nisso, sim, né? Às vezes não o atleta, mas a família, o empresário, o agente que administra acaba pensando um pouco, sim. Tem muito técnico conselheiro, né, Claudinei? É verdade. Zair, vou começar a pensar a partir de agora. Claudinei, e o Zair também. Pois eu vou surpreender vocês com um depoimento sobre isso. Eu fiquei estarrecido com a preocupação que o Edmundo manifestou sobre isso em relação a atletas que não atingem o ápice da carreira e preocupando com gente que passou a vida praticando esporte também competitivo de alta performance em clubes menores e que não tem o salário, o rendimento, e não consegue fazer o pé de meia para depois se sustentar ao longo da vida. Foi uma entrevista muito interessante que eu vi do Edmundo numa mesa de bate-papo, e esse assunto surgiu, e ele falou sobre isso às escâncaras, porque é um cara que viveu dentro do meio esportivo e deve ter visto muita gente acabar sem ter nada para sobreviver ao final, né? Então, sei lá, acho que precisava conscientizar, viu, Zé, esse pessoal disso, para se movimentar de algum modo uma estrutura de sustentação, porque o atleta, eu sei, ele fica só preocupado com a próxima competição, ele quer saber que marca que ele atinge na próxima. O Zé quer saber quantos metros ele consegue arremessar aquele lá. Eu vou te falar, doutor, tem muito atleta que tem assim, esse planejamento de carreira, de guardar um pouco, como o próprio Claudinei falou, ele deve ter esse pensamento dele, né, de pensar que no futuro ele vai precisar, né? E técnicos que aconselham, o pessoal do staff também, né? E já tem a contramão, tem um cara que ganha, que gasta tudo, que bateu lá em cima e que hoje não tem nada, né? Então, o jogador de futebol, a gente tem horrores de exemplos desses. E como o senhor falou, no futebol, principalmente, que é a modalidade mais glamurosa dentro do cenário esportivo, acho que 98% dos atletas ganham aí menos de 3 salários mínimos, né? Então, é algo preocupante, porque depois que o cara para, eu conheço esse jogador da cidade que trabalha como limpador de piscina, que virou motorista, enfim, foi achar outra atividade, virou dentro de um clube de futebol, virou um preparador de goleiros, virou
alguém que trabalha ali na manutenção do estádio, porque é uma pessoa acostumada a viver nesse mundo do futebol. E essa é uma grande dificuldade, né? Realmente. Bom, gente, vocês Claudinei, me permitem, eu vou encerrar. só a última. Tá bom, Como eu sou... Ednei. Não, como eu sou... não sei por que eu gosto mais de arremesso de dardo do que de lançamento de disco. Eu acho muito mais plástico o arremesso de dardo. E o arremesso de dardo? Você vai parar com ele ou depois da Olimpíada você pretende retomar isso? Como é que é o teu planejamento para o arremesso de dardo? Então, eu faço as 3 provas, né? Lançamento de dardo, lançamento de disco e arremesso do peso. Fui vice-campeão em Londres no lançamento de dardo. E geralmente os atletas opinam por uma prova, né? Que eles se apaixonam. Eu sou apaixonado pelas 3 provas e só deixei esse ano para dedicar 100% ao lançamento do disco. Por quê? Porque as categorias vão juntar, no lançamento do dardo, vai juntar com uma categoria acima da minha. Então, isso vai me dar uma desvantagem muito grande. Tá. Por isso que meu técnico opinou para mim não me desgastar com uma prova que eu vou ficar em, sei lá, 5º, 7º, 8º, entendeu? Mas ano que vem eu retorno, mesmo porque a gente tem as competição nacional, né? Tem a competição regional, não sei se vai voltar aos jogos do interior, onde eu faço as 3 provas representando o Rio Preto. Então, ano que vem eu volto aos treinamentos nas 3 provas. Eu adoro o arremesso de dardo, eu acho espetacular aquilo. Quando eu era moleque, eu adorava arremessar dardo. Fazia umas varas de bambu e arremessava. Era minha brincadeira predileta. Eu gosto Estilo muito. Rio Pretense, né? Ô, Claudinei, para finalizar, doutora Ângela, finalizar, só queria que você deixasse uma mensagem aí para quem quer começar no esporte, para quem tem um parente, um filho, um amigo com deficiência. O que você deixaria de mensagem, de conselho para ele buscar uma nova vida pelo esporte? Que procura, né, o esporte, procura os clubes, né, CAD, principalmente aqui de Rio Preto, ou se estiver em São Paulo, Centro Paralímpico lá, procura ingressar no esporte paralímpico, porque ele vai ter novos horizontes, vai dar alegria para ele, para a família, e para os pais que às vezes tem uma criança deficiente aí, deixa a criança viver, né, leva ela para a rua, não deixa presa em casa, porque, como eu sempre falo, o esporte resgata. Tá certo. Muito obrigada, Claudinei, por dedicar um pouquinho do seu tempo aqui para conversar com a gente, passar a sua mensagem, que é uma mensagem linda, uma mensagem muito importante aí para essa garotada, né? Agradeço também ao Osair Júnior por participar aqui com a gente como mediador, agradeço o doutor Odinei, o doutor Henry, a todos que estão aqui nos assistindo, e dizer que amanhã a gente encerra, né? Amanhã, no dia 23, a gente encerra com mais um palestrante, que é o Renato, né, o Osair? Renan Torres. Isso, que é uma promessa aí do judô, né? Então, amanhã a gente encerra com ele aí. Muito obrigada a todos, tenham uma boa noite e um excelente restante de semana.